Beleza, meu amigo? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da citologia, que é aquela ciência responsável pelo estudo das células. Na aula anterior a essa, nós classificamos as células em procariontes, eucariontes, falamos sobre determinadas partes das células, certo? Diferenciamos a célula animal da célula vegetal. Então é muito importante que, para que você entenda essa aula, né, essa segunda aula de citologia, você assista a aula anterior, né, de introdução à citologia. E o que nós vamos falar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre envoltórios celulares, certo? A aula de hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de envoltórios que existem nas células dos seres vivos. Vamos classificar e falar sobre várias funções, né? E quais são esses 3 envoltórios que nós vamos trabalhar? Nós vamos começar trabalhando o glicocálix, depois nós vamos trabalhar a parede celular e depois nós vamos falar um pouquinho sobre membrana plasmática, beleza? Então vamos nessa. Você aprendeu muito bem aqui, né, que as células, todas as células, elas vão possuir basicamente, né, citoplasma, membrana plasmática, só que alguns vão ter envoltórios que ficam acima da membrana plasmática, que é o caso do glicocálix, né? O que é o glicocálix? Glico significa alguma substância feita de carboidrato, certo? Cálice significa envoltório, ou seja, um envoltório feito de carboidrato. Então é uma camada de carboidrato que fica associada à membrana plasmática. Em quais células estão presentes essa camada, professor? Estão presentes nas células animais e nas células de alguns protozoários. Lembra que as células animais e as células dos protozoários não possuem parede celular. Então existe essa camada de carboidratos que fica associada à membrana plasmática, que possui várias funções importantes. Mas dá uma olhada aqui nessa imagem e perceba que essas estruturas em azul são os carboidratos que estão associados à membrana plasmática, que nós já estudamos e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, beleza? Então perceba que essa estrutura, o glicocálix, é uma importante barreira contra agentes químicos. Então a célula ela consegue perceber o ambiente ao seu redor através dessa estrutura, como se fosse uma estrutura de percepção do ambiente que está em torno da célula animal e da célula dos protozoários. E também permite com que algumas células possam se reconhecer, como é o caso de alguns protozoários, por exemplo, né? Eles fazem a conjugação, a troca de material genético entre eles, a reprodução sexuada, então eles têm que ter uma forma de identificação dessas células aí. Isso acontece através do glicocálix, certo? Bem, e é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre transportes pela membrana plasmática, e muitas vezes o glicocálix ele se associa, né, a algumas, não só estruturas químicas do ambiente, mas biológicas. Perceba aqui nessa imagem que você pode ver a membrana plasmática, você percebe também o glicocálix, são essas estruturas que estão em laranja, e associado a eles nós temos os hormônios. Então essas células do nosso corpo e muitos seres vivos, né, detectam não só agentes químicos, mas também agentes biológicos, como os vírus, certo? Como toxinas, como bactérias. Então, esse glicocálix serve como um processo de identificação. E lembra que ele está presente somente nas células dos animais e nas células dos protozoários. E ele é feito de carboidratos. Perceba aqui, ó, nessa imagem dá para ver muito bem essa estrutura mais escura ao redor da célula, é o glicocálix, que serve para reconhecer células, que serve para segurar substâncias que vão ser transportadas para dentro das células, perceber o mundo que está em volta dessa célula, no caso de um protozoário, né? No caso das nossas células, por exemplo, que também possuem glicocálix, para a identificação de algumas substâncias, hormônios, vírus, bactérias, que é muito importante, beleza? Então o glicocálix é o primeiro envoltório celular que eu apresento para você. O segundo que nós vamos trabalhar é um bem conhecido. Nós vamos falar agora sobre a parede celular. Parede celular já dá essa impressão, né, que é uma estrutura rígida. E você acha, por exemplo, muitas pessoas acham que a parede celular está presente somente nas células vegetais. E não é verdade. A primeira parede celular que eu vou apresentar para você é a parede celular que existe nas bactérias. As bactérias, elas também possuem parede celular. E essa parede celular das bactérias é feita, na maioria das vezes, de uma substância chamada de peptidoglicano. O peptidoglicano é uma substância formada de proteínas e carboidratos
né? Daí vem o nome peptídeo, vem de proteína, glicano vem de carboidratos, e esse peptidoglicano é uma estrutura que vai servir para proteção da bactéria, tudo mais. Uma curiosidade interessante sobre o peptidoglicano é que você já deve ter ouvido falar que os medicamentos que matam bactérias são chamados de antibióticos. E uma curiosidade que envolve o peptidoglicano, a parede celular das bactérias, é que o principal tipo de antibiótico que existe, que é a penicilina, ele mata as bactérias, impedindo com que as bactérias construam sua parede celular, impedindo a construção do peptidoglicano. Então, as bactérias, né, elas são classificadas em gram-positivas e gram-negativas. As bactérias chamadas de gram-positivas são bactérias que possuem muito peptidoglicano, então são mais susceptíveis à penicilina, que é um antibiótico que mata as bactérias. A função da parede celular das bactérias é muito importante também, de proteção, certo? Contra agentes químicos, como é o caso dos antibióticos. Mas no caso da penicilina, que é um antibiótico muito importante, essa substância não é produzida na presença da penicilina, que é um antibiótico, certo? Então, o peptidoglicano é um componente da parede celular das bactérias. É importante você saber que também é um envoltório celular. O segundo tipo de parede celular que eu vou apresentar é o que é encontrado nos vegetais. Você sabe muito bem que os vegetais possuem uma parede celular. É uma das principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. E qual é o componente químico que forma a parede celular dos vegetais, meu amigo? É a celulose. Você já aprendeu isso aí na aula de carboidratos. Eu espero, né, que você já tenha assistido. Muito bem. Qual é a função da parede celular dos vegetais? A função é proteger a célula vegetal, mas proteger principalmente contra o quê? Contra a entrada e saída de água. Os vegetais, as células vegetais, né, entram e sai água dessas células o tempo todo. Nas células animais, como a gente vai aprender na próxima aula, se entrar muita água na célula animal, a célula animal tem a tendência de se romper, de explodir. Isso mesmo. Agora, a célula vegetal, ela vai ter um limite de absorção de água. Qual é o limite de absorção de água da célula vegetal? É a parede celular. Então, a membrana plasmática da célula vegetal, ela se expande até chegar aos limites da parede celular, certo? Para impedir com que a célula vegetal ela não exploda. Então, a célula vegetal ela possui a parede celular para proteger ela contra a osmorregulação, a entrada excessiva de água. E nós temos na parede celular dois tipos de parede celular. A chamada de parede celular primária. O que é isso? É a primeira parede celular que a célula vegetal constrói. Então, quando a célula vegetal está em processo de crescimento e desenvolvimento, ela vai criar essa parede celular primária, que é uma parede celular mais flexível. E ela permite o crescimento do vegetal, certo? Depois, quando a célula vegetal está no seu tamanho original, no seu tamanho certo, uma célula adulta, vamos colocar dessa forma, ela vai construir a parede celular secundária, que ela é mais interna, mais rígida e que dá as características químicas aí da parede celular dos vegetais. Então perceba aqui na imagem aqui, ó, a parede celular primária, né, ela é mais externa, e a parede celular secundária mais interna. A primária ela é mais flexível, ela é construída primeiro, depois vem a parede celular secundária. Como eu disse, as paredes celulares, né, dos vegetais elas são rígidas, então elas se unem umas com as outras através de uma estrutura que existe nas células vegetais chamada de lamela média, que ela é como se fosse um cimento que unisse as células vegetais, né, dando aí essa característica rígida. A estrutura de um vegetal depende das lamelas médias, como você pode ver na imagem aqui, unindo as células vegetais. E essas células vegetais elas também se comunicam através de canais que existem entre elas, chamadas de plasmodesmos. Então perceba aqui que as células vegetais, apesar de ter essa parede celular rígida, né, que dá forma, impede a célula de explodir, elas trocam substâncias químicas entre elas através dessas aberturas que você está vendo aqui, chamada de plasmodesmos, certo? Muito bem, o que é muito importante. Outro tipo de parede celular é o que existe nos fungos. Nos fungos existe um tipo de parede celular que é a parede celular de quitina. A quitina é um outro tipo de polissacarídeo, certo? Que são carboidratos complexos.
Bem, e o que dá a mesma função para a célula do fungo, né? Proteção, né? Importante para entrada e saída de substâncias aí, que é muito importante. Então nós encontramos parede celular nas bactérias, feita de peptidoglicano. Nós encontramos parede celular na célula vegetal, que é feita de celulose. E nós encontramos parede celular também na célula dos fungos, que é feita de quitina, que é um tipo de carboidrato, que você não pode confundir com queratina. Queratina é uma proteína, quitina é um carboidrato, beleza? Bem, então nós vamos falar agora sobre o envoltório celular mais importante existente em todas as células, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, né, ela é basicamente uma estrutura que existe em todas as células, né, em volta das células, e ela foi construído um modelo sobre ela, né, que foi criado em 1972, que é um modelo chamado de modelo de Singer e Nicholson, que são os caras que propuseram esse modelo, ou o mais conhecido, que é o modelo do mosaico fluido, certo? Então perceba aqui no vídeo que eu estou passando que as células, né, elas possuem uma fluidez. Então é um mosaico de lipídios onde as proteínas ficam mergulhadas. E esses lipídios, ele dá essa sensação de fluidez, parecendo que a membrana plasmática é mole. E isso é uma característica das substâncias que compõem a parede celular. E quais são? Do que é feito... A parede celular não, desculpa, a membrana plasmática. E do que é feita a membrana plasmática das células, senhores? É feita por uma dupla camada de fosfolipídios. Então perceba que você tem como se fosse um colchão de fosfolipídios, certo? Onde algumas proteínas estão mergulhadas. Associadas a essa membrana, né, no caso da célula vegetal, você vai ter as glicoproteínas do glicocálix e você vai ter presente também a molécula de colesterol, que é um tipo de lipídio, que vai dar essa fluidez característica da membrana plasmática, por isso que ela é conhecida como modelo do mosaico fluido, que é esse modelo que procura explicar como que é a membrana plasmática das células. Então perceba que os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática, eles possuem uma cabeça hidrofílica. E o que é isso, a parede hidrofílica? Que tem afinidade com a água, e a cauda é hidrofóbica, ela não possui afinidade com a água, como você está vendo. Isso permite com que a célula vegetal, ela pode ter água do lado de fora, a célula animal ou qualquer tipo de célula, né? Ela vai ter água do lado de fora, água de dentro, e essa membrana plasmática ela vai criar uma interface separando o que está dentro e o que está fora da célula, por causa dessa camada, dupla camada de fosfolipídios aí, que forma a membrana plasmática de todas as células, beleza? Muito bem, além dessa dupla camada de fosfolipídios, como eu falei com você, né, você tem associado também proteínas. Proteínas estão mergulhadas nesses fosfolipídios. E para que servem essas proteínas, professor? Essas proteínas funcionam como um transporte de passagem de substâncias importantes, como açúcares, aminoácidos, proteínas. Então a célula ela controla o que entra e sai dela. É por isso que nós falamos que a membrana plasmática das células elas possuem uma chamada de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e sai dela, certo? Então existem substâncias que atravessam os fosfolipídios da membrana plasmática, como é o caso dos gases. Algumas substâncias maiores têm que utilizar as proteínas para serem transportadas. Algumas substâncias gastam energia para entrar e sair, outras substâncias não gastam, certo? Muito bem. Então, essa primeira aula de membrana plasmática de envoltórios celulares, eu procuro apresentar para você quais são os principais envoltórios celulares. A próxima aula, que é muito importante dentro da citologia, nós vamos trabalhar os transportes feitos pela membrana, transporte passivo, ativo, osmose, bomba de sódio e potássio. Então eu espero que você assista a próxima aula também, que ela é muito importante dentro da citologia. Mas nessa primeira aula eu procuro apresentar quais são os envoltórios celulares, as propriedades químicas de cada um deles. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, faça um comentário positivo, dê um like, divulgue a aula. Se você não gostou, eu quero saber o que você não gostou para a gente poder melhorar. Faça um comentário do que for necessário. Beleza? Um grande abraço. Espero você na próxima aula de envoltórios celulares. Beleza? Tchau, meu amigo.